Amém. Glória a Deus. Louvado seja o santo nome do Senhor, que é digno de receber toda a honra, toda a glória, todo louvor, todo domínio. A Deus toda a glória, né? Então, sejam todos bem-vindos, você que está aí do outro lado do Facebook. Muito boa noite a todos que vão me assistir e os demais que vão assistir outro dia. Também um ótimo, um excelente, um maravilhoso dia, uma maravilhosa noite, uma maravilhosa semana que vai se iniciar, né, daqui para frente. Que nesta noite maravilhosa o Espírito de Deus encha cada um de vocês, tá bem? Então, vamos aqui ao tema da nossa mensagem de hoje, é graça. O ministério é do Espírito e não dos anjos. Amém? Hoje nós vamos aprender a esse respeito. Amém? Vamos falar a respeito do ministério do Espírito e não ministérios de anjos. Amém? Graças a Deus. Então, vamos aqui agradecer a Deus por este momento, agradecer ao Espírito Santo por nos dar esta noite maravilhosa. Amém? Então, vamos agradecer a Deus neste momento. Espírito Santo de Deus, que é vivo e que reina por todo sempre, e é digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor. Nesta noite maravilhosa, ó Deus, eu venho no mais íntimo, Senhor, do meu espírito, a qual o Espírito do Senhor habita sobre mim, para que assim nesta noite o Senhor use a minha boca para assim ministrar a tua palavra e fazer, meu Pai, o melhor para o Senhor. Que nesta noite o Senhor toma a direção de tudo quanto vai acontecer daqui para frente, pois o Senhor conhece, o Senhor sabe, o Senhor sonda os nossos corações. E sabemos, ó Deus, que o ministério não é de anjos, e sim do Espírito, e nós vivemos em Espírito. E nesta noite, ó Deus, eu sou grato ao Senhor por cada vida aqui presente, eu sou grato ao Senhor por cada vizinho, por cada meu Deus, daqueles que nos assistem, daqueles que vão nos assistir, que o Senhor continue encorajando a cada uma dessas pessoas, para que assim o Espírito reine sempre e sempre. Amém. Amém? Graças a Deus. Então, essa é a nossa confissão de fé. Lembrando que nós não estamos aqui para agradar ao homem, para pregar a homens, para fazer a vontade de homens. Nós estamos aqui para fazer a vontade do nosso Deus, que é vivo e reina eternamente. Amém? Antes de iniciar aqui a mensagem, deixa eu mandar aqui a graça e a paz aos nossos irmãos aí em Sobradinho, que tem nos assistido, que tem nos acompanhado. Nós somos gratos, amém? O Ministério Nova Sião é grato a cada um de vocês que tem nos assistido, tem deixado o seu like, cada um de vocês que tem aí curtido, tem comentado nos nossos vídeos. Mandar aí a graça e a paz para cada um de vocês, amém? E você também aí em Petrolina, em Juazeiro, você aí em São Paulo, no Rio de Janeiro, você em todo local, em Goiás, que o Espírito Santo de Deus encha você de todo o amor, de toda a graça, e que o Espírito de Deus continue enchendo a cada um de vocês mais e mais, pois vocês pertencem ao ministério do Espírito. Diga glória a Deus. Amém? Então, você que trouxe uma Bíblia e você que não trouxe, vai ouvir do mesmo jeito. Abra aí a tua Bíblia no livro de 2 Coríntios, capítulo 3, no versículo 7. Nós vamos aprender a respeito do Espírito, do ministério do Espírito. Amém? Como está no nosso título, graça, o ministério é do Espírito e não dos anjos. Amém? Abriu aí a sua Bíblia em 2 Coríntios, capítulo 3, no versículo 7.
Então, amados irmãos, nós temos que entender uma coisa. Hoje nós não vivemos mais sobre pactos, amém? Os pactos não se cruzam mais. Hoje nós vivemos em um novo e vivo caminho. Temos o ministério do Espírito em nós, para que assim nós possamos viver em espírito, cada dia mais crescendo em espírito. Não como muitos, até hoje, amados irmãos, vivendo um ministério de anjos. E nós não vivemos mais em ministérios de anjo. Sabemos que antes sim, antigamente, na velha aliança, o ministério era de anjos. Quem ministrava eram os anjos. Amém? E isso perdurou, amém, esse ministério, até que viesse o Espírito. Amém? Quando o Espírito Santo de Deus veio sobre os homens, o ministério de anjos deixou de existir. Amém? Até que o templo fosse derribado. Quando o templo foi destruído, então ali ainda os pactos se cruzavam, porque eles estavam debaixo da lei, e então a lei era um ministério de anjos. Amém? Eram os anjos que traziam as mensagens, eram os anjos que transmitiam a mensagem aos profetas. Tudo acontecia por intermédio de anjos. Mas hoje é totalmente diferente. Amém? Hoje o ministério não é de anjos. Hoje o ministério é do Espírito. Então não adianta você fazer orações incessantes, pedir a Deus para que envie um anjo. E eu vou te mostrar isso na palavra. Hoje, quem são os anjos de Deus? Quem ministra hoje? É anjo ou é o Espírito? O Espírito. E o Espírito onde está? Em cada um de nós. Amém? O Espírito Santo de Deus, ele faz morada em nós. Então, não sei se vocês lembram, mas no sistema religioso, muitos amados irmãos têm o pastor como anjo da igreja. Não, agora quem vai, todo mundo de pé, que nós vamos receber o anjo da igreja. E aí aquele alvoroço, muitos ficam, até com medo. Mas eu digo a você, amados irmãos, você que é um ministro da palavra, você é um anjo de Deus. Amém? Não é só o homem que carrega o título de pastor. Amém? O anjo da igreja é todos aqueles que ministram o evangelho. E não é a igreja entre quatro paredes. Amém? A igreja que eu falo é você, o corpo, templo do Espírito Santo de Deus, morada do Espírito. Amém? Então vamos aprender. Para concluir essas palavras que estou te dizendo aqui, conversando com você transparentemente, para que você não viva mais pedindo: oh, Deus, envia um anjo em favor de fulano. Deus, faz isso, que o teu anjo cubra, que o anjo Gabriel... Antigamente, sim. Amém? O anjo veio a Daniel, O anjo veio para quem mais? A Paulo. Mesmo Paulo recebendo o ministério, do Espírito ali, de pregar a graça de Deus, trazer a graça, Paulo também estava debaixo da lei. Era por isso que ele, ministrava e participava dos movimentos da lei. Por quê? Porque ele estava debaixo da lei. Pregava a graça, mas porém ele ainda esperava a vinda de Cristo com poder e glória. Amém? E quando veio, aí sim, que Jesus veio sobre as nuvens com o seu poder e glória, e aí sim cessou-se o ministério de anjos. Amém? Então vamos entender aqui, vamos ler? Leia comigo, por favor, 2 Coríntios capítulo 3, no versículo 7. Leia comigo. Ora, se o ministério da morte, gravado com letras em pedras, veio em glória,
de maneira que os filhos de Israel não podiam fitar ou fixar os olhos no rosto de Moisés, por causa da glória do seu rosto, o qual se estava desvanecendo. Está vendo? Por quê? Teve a sua glória, sim. O ministério ali era dos anjos, eram os anjos que traziam a mensagem, amém? Eram os mensageiros de Deus, trouxe a mensagem a Moisés, falou com Moisés através, dos anjos, enviou anjos para falar com Maria, que ele ia conceber um filho do Espírito, não é verdade? Falou com José, olha José, não toques em Maria e nem te afastes dela, pois o que está gerado dentro dela é do Espírito Santo. Mas era o ministério de anjos. Amém? E Paulo dizendo aqui aos Coríntios, o ministério da morte. Por que era o ministério da morte? Porque era a lei, amados irmãos. A lei, para quem não sabe, para muitos que não têm o conhecimento, a lei de Moisés condenava e matava, amados irmãos. Teve a sua glória, por quê? Porque foi dada por Deus. Mas, porém, o homem não pôde cumprir. Os homens faziam o que queriam. Faziam a parte que eles mais gostavam. Mas quando era para cumprir a risca, para ali ser fiel, o homem não cumpria, amados. Foi preciso um novo pacto. Foi preciso que Jesus se doasse. Preciso que Deus entregasse o seu Filho amado. Amém? Versículo 8, por favor, leia comigo. Como não será de maior glória o ministério do Espírito? Olha só. Se o ministério de condenação e morte teve a sua glória, imagine o do Espírito. Está vendo? Como nós não podemos mais viver debaixo de ministérios de anjos. Por quê? Porque não existe mais, amados irmãos. Nós hoje vivemos em um novo e vivo caminho. Lembra da passagem lá em João? Lembra que Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Mas era lá na lei, naquela época, ele sim. Todos aqueles que seguissem a Jesus, Jesus estava ali como o caminho, a verdade e a vida. Mas hoje não. Hoje ele diz, eu sou o novo e vivo caminho. Amém? É dessa forma. Se não, vejamos, abra aí a tua Bíblia, por favor, no livro de Hebreus. Livro de Hebreus. Hebreus capítulo 1, versículo 14. Olha só. Leia comigo. Hebreus 1, 14. Amém? Encontraram? Vamos ler? Amém? Encontraram? Olha só o que dizia Paulo aqui aos Hebreus. Não são todos eles espíritos ministradores enviados para servir a favor dos que hão de herdar a salvação? Está vendo? Olha só, amados, aqui ainda Paulo estava debaixo da lei, esperando, amém, a salvação. Ele não estava salvo naquela época. Por quê? Porque Jesus não tinha vindo com o seu poder e glória. Por isso, ele dizia, nós somos nós, ministradores, porque era um ministro de Deus, era um anjo de Deus, amém? Ministrando ali naquele momento. Só que ele ainda estava esperando
ser salvo. Nós não, amém? Nós não participamos, por quê? Porque nós não estávamos lá, não pertencíamos àquela geração, amém? Nós já nascemos justo. Não justo por quê? Nascemos justo porque Jesus não aperfeiçoou a todos nós na cruz do Calvário. Nós estamos justos, aperfeiçoados. Aquele povo lá foram justificados, amém? Por quê? Paulo esperava essa justificação, a salvação. Nós não, nós já nascemos salvos. Diga glória a Deus. Justos e salvos, não há condenação para nenhum de nós. Diga glória a Deus. Porque é muitos que vivem em um ministério de anjos esperando acontecer este dia, né? Buscando a salvação. Não, você já está salvo. A vida eterna já lhe pertence. Diga glória a Deus. Você não tem que buscar a vida eterna. Porque Jesus não é mentiroso. Amém? Ele não é mentiroso. E ele deixa isso claro. Diga graças a Deus. Porque ele dizia: não são todos eles espíritos ministradores, amém? Enviados para servir a favor dos que hão de herdar a salvação. Ele estava falando deles, os espíritos dos anjos, amém? O ministério aqui era de anjo. Eles não são eles espíritos ministradores? Porque ministravam, era eles quem traziam a mensagem, era eles que entregavam aos profetas para profetizar. Então o ministério ali era de anjos e não do Espírito. Amém? Se não, veja, Romanos, por favor. Romanos capítulo 13, versículo 11. Leia comigo, por favor. Romanos 13, 11. Olha só, o ministério do Espírito. E isso fazei, conhecendo o tempo que já é a hora de despertardes do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando nos tornamos crentes. Olha só, Paulo aqui falando, amém? Lá em Roma, por que ele dizia isso? Por causa que eles estavam esperando a salvação. Eles estavam debaixo de um ministério ainda de condenação e morte. Eles esperavam, amém? Jesus vinha com juízo, poder e glória sobre Israel, para assim eles herdarem. Ele disse: vós não sabeis que a nossa salvação agora está mais perto do que o que a gente pensa? Ou de que quando nos tornamos crentes, porque Jesus já tinha sido crucificado. Eles estavam aguardando a promessa se cumprir. Para quê? Para que assim eles fossem justificados. Amém? Por Deus. Alcançasse de Deus o favor, a salvação, a vida eterna. Amém? Por quê? Porque eles estavam debaixo da velha aliança. Nós não. Nós que vivemos no ministério do Espírito, nós já nascemos justos. Nós já nascemos abençoados com todas as sortes de bênção. Por isso que hoje você não precisa estar buscando a sua salvação, buscando o Espírito Santo de madrugada, ou pela manhã, ou domingo de manhã, ou escolher um dia de busca do Espírito Santo, pois ele está dentro de você. Você vive o ministério do Espírito. Nós não vivemos mais um ministério de condenação e morte. Tem um novo e vivo caminho. Diga glória a Deus. Amém? Hebreus, por favor. Hebreus 7. Hebreus capítulo 7. Quem encontrou, diga graças a Deus. Leia comigo. Hebreus 7, 25.
portanto, pode também salvar perfeitamente os que por ele se chama a Deus, se chegam a Deus, porquanto vive sempre para interceder por eles. Quem que vive sempre para interceder por nós? O Espírito, amado. Nós não estamos mais vivendo debaixo de um ministério de anjos. Nós vivemos agora no ministério do Espírito. E quem é que intercede por você? Ou por nós, com gemidos inexprimíveis? O Espírito Santo de Deus. Amém? Até porque o homem ele não sabe orar como convém. Nós não sabemos orar como convém. É por isso que orações e mais orações incessantes, clamando e mais clamores e mais clamores, pedindo, porque o homem faz oração de petição. Ali não é oração de clamor a Deus, é oração de petição. Então é petição e não oração. Amém? Amados, Deus sabe de que nós temos falta. Deus sabe da nossa necessidade. Deus sabe das nossas pelejas, das enfermidades. E você pode estar se perguntando, e por que Deus não cura? Porque não pertence a nós, pertence a Deus. Tem muitos amados irmãos por aí vivendo, um ministério de condenação e morte, pregando lei aos irmãos e esquecendo de mostrar para eles que ele vive debaixo da graça de Deus, que ele está em um novo e vivo caminho, em uma perfeita aliança. Amém? Em uma aliança que não precisa de homens. Fique sabendo que Deus não precisa que o homem faça nada por ele. Amém? E nunca precisou, amados irmãos. Deus sempre fez tudo. Deus ele não é fiel ao homem, como sempre tenho dito nas nossas lives. Deus ele é fiel à palavra dele para cumprir. Amém? Então não precisa que você, não, eu tenho que fazer isso porque meu Deus, não, você não é obrigado a fazer nada. Amém? Você só tem uma obrigação, crer somente. Apenas creia. Deus ele pode tudo e todas as coisas. Amém? Então, portanto, pode também salvar perfeitamente os que por ele se chegam a Deus, porquanto vive sempre para interceder por eles. Está vendo? Está falando de quem aqui? Do Espírito, amado. Amém? Aqueles que se chegam a Deus através do Espírito, Deus, ele pode. O Espírito, ele pode interceder por mim, por você. Não precisa que eu interceda por você. Amém? Irmão José, como tem muito, irmão José, ore por mim. Apresente minha vida a Deus. Para quê? Deus, ele te conhece, amados irmãos. Ele sabe quem é você. Ele não precisa que eu chegue para ele e diga, Deus, olha, a irmã Luana, olha Deus, está precisando disso, está precisando daquilo, está passando por um momento difícil. Não, amados irmãos, Deus ele conhece. Nós devemos orar sim um pelos outros. Como? Deus, o Senhor é conhecedor de tudo. O Senhor sabe das nossas lutas. O Senhor conhece as nossas pelejas. Mas nós temos o teu Espírito. E no meu espírito eu recebo, ó Deus, a cura. Eu recebo, ó Deus, o teu milagre. Eu creio que só tu podes fazer. Eu não estou aqui pedindo, ó Deus, e nem intercedendo, pois eu tenho um intercessor, que é o Espírito Santo de Deus, e é nele que eu creio. Está vendo como é diferente a oração de agradecimento? Eu sou grato. Nós temos que estar pedindo a Deus. Deus me ajude, como muitos amados irmãos por aí afora, pedindo a Deus, Deus me ajude, meu Deus, se o Senhor me ajudar com o meu Bolsa Família, que agora não é mais Bolsa Família, é Bolsa Brasil, me ajude com isso, me ajude com aquilo, que eu prometo, Deus, eu prometo que o primeiro pagamento eu vou dar para a igreja. Não, amado, a igreja é você. Então quem deve ficar com o primeiro é você, que você é a igreja.
Agora, se você quer ajudar alguém, você ajuda. Amém? Da melhor forma possível. Mas não tira do teu sustento para dar na mão do pastor, dizendo que é o homem de Deus, que é para a obra de Deus. Não é para a obra de Deus. Amém? A obra de Deus é perfeita. Amém? Olha só, está de noite. Amém? Precisamos da energia elétrica para clarear. Mas daqui a pouco o sol brilha. Tem perfeição melhor do que essa? Isso não é maravilhoso, amados irmãos? Amados irmãos, a obra de Deus, nós não fazemos obra para Deus. Nós vivemos a obra de Deus. Amém? E Deus nos preparou não para fazer obra como homens pensam que é para fazer. Ele nos preparou para fazer obras melhores, maiores, as boas obras. Não é essa obra, mas ações, amados irmãos. Tem que ter ações. Ser grato a Deus, de graça recebei-vos, de graça vos dei. Não é pegar, amados irmãos, uma Bíblia como essa aqui e vender por 100, por 200, por 300. Dependendo do tamanho, cada tamanho da letra é um valor. Vendendo a Bíblia para ganhar um extra, de graça recebei-vos a palavra, amados irmãos, de graça vos dei. Não faça nada dizendo que é para Deus e querendo algo em troca. Amém? Porque Deus, ele não é moeda de troca. Deus não se barganha com Deus. Deus, hoje eu trouxe o meu, como diz no sistema, eu trouxe o meu dízimo. E eu quero que o Senhor abra as janelas do céu. Não vai abrir, amados irmãos. Pelo contrário. Você não vive debaixo do ministério de anjos. Amém? Você vive debaixo do ministério do Espírito, então você é próspero. Amém? Você não tem nada, não tem falta de nada. Creia somente, agradeça somente. Amém? 2 Coríntios, volta lá. Agora nós vamos lá no 2 Coríntios, agora no capítulo 3 ainda. Volta lá, 2 Coríntios, capítulo 3, só que no versículo 5 agora. Amém? Diga graças a Deus. Não que sejamos capazes. Amém? 3:5. 2 Coríntios 3:5. Não que sejamos capazes por nós de pensarmos alguma coisa, como de nós mesmos, mas a nossa capacidade vem de Deus, o qual também nos capacitou para sermos ministros de um novo pacto, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Está vendo? Nós. Os anjos agora não ministram mais. Quem está ministrando aqui agora? Eu. Então, neste momento, amados irmãos, estou sendo um anjo. Amém? O anjo da igreja. O anjo, e nesse momento está trazendo a ministração. Amém? Não da letra. Amém? Nós vivemos aonde? Em um novo pacto. Que novo pacto é esse? Do Espírito. Amém? Não vivemos mais debaixo da lei. Não vivemos mais sobre o efeito da lei, aonde os anjos ministravam, aonde os anjos traziam, né, as respostas para as orações daqueles homens naquela época. Mas quando Jesus foi crucificado e ressuscitou e hoje vive, amados irmãos, e o templo caiu, né, foi destruído, não ficou pedra sobre pedras lá. Então Jesus veio com o seu poder e glória, derramando ali a justiça, né, fazendo-se cumprir tudo quanto ele havia dito.
Diga glória a Deus. E para nós encerrar, amados irmãos, Romanos 8, 26. Para nós encerrar a nossa conversa de hoje, amém? É um prazer imenso estar com vocês. Romanos 8, 26. Graças a Deus, quem encontrou, diga amém. Olha só, leia comigo, para você ver e ficar claro para você que nós não estamos debaixo de quê? De pacto de anjos, amados irmãos. Deus não vai enviar um anjo do céu como muitos pregam, né? E vivem achando que o anjo Gabriel, Coema Gabriel, guerreia, Miguel e isso. Não, amados irmãos. Hoje nós vivemos em um novo e vivo caminho, em uma perfeita aliança, aonde o nosso Cristo ressuscitado, amados irmãos, vive e reina para todo sempre. Amém? Olha só o que diz aqui o nosso amado irmão Paulo lá em Roma. Olha o que ele disse aos amados irmãos. Do mesmo modo, também o Espírito, com E maiúsculo, né? Nos ajuda na fraqueza, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o Espírito mesmo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Está vendo? Hoje, amados irmãos, o Espírito Santo de Deus, que em nós habita e faz morada, ele vive e intercede por mim, intercede por você com gemidos inexprimíveis. Não adianta pular, rodar, gritar. Não precisa de nada disso, amados irmãos. Ou perder noite de sono em vigílias, ou subir em monte. Deus não opera mais dessa forma. Amém? O ministério agora é do Espírito. Você pode gastar saliva à toa gritando: Deus, Deus, faça isso, Deus, sou eu que estou pedindo, Deus, é eu. Não adianta. Amém? Não vai acontecer nada. Nada. Pelo contrário, você vai ficar cansado, vai terminar pegando uma infecção na garganta, e aí vai se complicar. Amém? Então, agradece somente, não precisa esses movimentos todos, essas unções que muitos, né, entre aspas, aí dizem que está um cheio da unção, que fala em línguas. Eu quero é ver um dia que eu for no sistema desse daí religioso e vir falar em línguas e profetizar. Olha, Deus mandou te dizer. Sinto muito, amados irmãos, mas Deus não manda recado por homens nenhum. Nós vivemos no ministério do Espírito. Se Deus quer falar, Ele fala diretamente contigo e não através de homens. Você que continua acreditando, né, em profecias, em profetadas de homens, tome muito cuidado, pois você pode até adquirir uma depressão por causa dessas profetadas enganosas. Amém? Graças a Deus. Então, está aí a mensagem da parte de Deus, está aí a nossa live abençoada. Deixa eu agradecer a Deus por este momento. Obrigado a todos vocês que aqui estão, obrigado a você que está nos assistindo. Que Deus continue aí usando você grandissimamente para estar assistindo e compartilhando essas verdades com o teu irmão, com tua mãe, teu pai, teu amigo, com todos que você conhecer. Amém? E também, amados irmãos, não deixa de ir lá no YouTube, amém? No YouTube nós temos o canal lá, Ministério Nova Sião, amém? Temos bastantes vídeos lá, bastante pregação, não só minha, como também do nosso amado ministro da palavra, Deraldino Costa, amém? Que amanhã vai estar aqui pregando e louvando a Deus com alegria. Então você está convidado para amanhã, às 19 horas, louvar a Deus juntamente com o Ministério Nova Sião e Deraldino Costa, louvando a Deus com alegria, e logo após o louvor, a palavra viva e eficaz. Amém? Então,
Fiquem todos na paz, que o Espírito de Deus continue cuidando de cada um de vocês. Deixa eu agradecer a Deus. Obrigado, ó Deus, por este momento. Obrigado por cada segundo, por cada palavra aqui ministrada. Obrigado por sabermos e aprender cada dia mais do Senhor. E sabemos, ó Deus, que nós dependemos do Senhor e vivemos sobre o ministério do Teu Espírito. E é na fraqueza que o Senhor nos ajuda, e é na fraqueza a qual temos força. Pois havemos, meu Pai, pedido, mas não como convém, pois o Espírito é quem intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E eu recebo, ó Deus, no meu espírito o Teu amor, a Tua paz, a Tua alegria, a Tua longanimidade, o Teu amor em cada um dos amados irmãos. Que assim seja na vida de todos. Que o Espírito continue cuidando de vocês. Fiquem em paz e até amanhã, se assim Deus permitir. Amém?